Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando mais um Momentos de Paz com Israel Sestari. Hoje nós gostaríamos de comentarmos alguma coisa aqui sobre o que temos feito nessa existência. Como temos distribuído os talentos que temos recebido. E olha que temos recebido muita coisa boa. Olha que temos recebido nessa existência muito mais do que necessitamos e mais do que merecemos. O que nós estamos fazendo com esses talentos? Será que eles estão enterrados? Ou será que nós estamos multiplicando esses talentos, compartilhando esses talentos? Nós recebemos tudo isso que recebemos para ajudarmos a construir um mundo melhor, fazendo a diferença nessa nossa passagem, nessa existência. Nós temos que fazer a diferença fazendo um pouco a mais do que qualquer um faria. Se fizermos tudo igual ao que os outros fazem, talvez não tenhamos muitos méritos, mas nós precisamos fazer a mais. E eu faço essa diferença quando, de alguma forma, eu dou um colorido diferente na pintura da vida das pessoas que convivem comigo. É dessa forma que eu faço a diferença nessa minha existência. E eu me lembrei de um caso que eu li na revista Bombeiros em Emergência e que me chamou muito a atenção. Era uma história real, verídica, de uma mãe que estava com o seu filho de 6 anos internado no hospital com uma leucemia. E ele, naquele momento, era um paciente terminal. E ela olhava para aquele filho dela e uma dor muito grande tocava o seu coração. E aí ela pergunta para o filho: meu filho, o que você gostaria de ser quando crescesse? E o filho responde: mãe, eu gostaria de ser bombeiros. Então ela teve uma ideia. Ela foi até o quartel de bombeiro conversar com o chefe de bombeiro, contou a ele toda a história do filho, o que se passava, que ele estava com 6 anos de idade, era um paciente terminal com leucemia, e perguntou se ela poderia contar com aquele senhor para que o filho dela pudesse dar uma volta no carro do bombeiro. E aquele homem pensou um pouco e disse: nós podemos fazer mais do que isso. Não simplesmente dar apenas uma volta no carro de bombeiros com seu filho. Você, daqui uma semana, deixe seu filho pronto e às 7 horas da manhã nós vamos buscá-lo. E ele vai passar o dia todo conosco. Nós vamos fazer para ele uma roupa de bombeiro, um cinturão de bombeiro e um capacete de bombeiro. E ele vai estar atendendo a todas as nossas chamadas que recebermos naquele dia. E assim foi feito. Dali uma semana, eles estavam lá no hospital, pegaram aquele menino, deram a ele a roupa de bombeiro e disseram: a partir de agora você é um bombeiro honorário. E colocaram o menino atrás, no banco do caminhão de bombeiro, e saíram e foram até o quartel. Naquele dia eles receberam 3 chamadas. E o menino teve a oportunidade de ir no carro de bombeiro, no carro do comandante e no resgate. Aquilo para ele foi uma festa e foi uma emoção tão grande que ele conseguiu uma sobrevida de 3 meses. E a mãe, então, estava muito contente. Mas, passado 3 meses, ele começou a piorar e a mãe teve que interná-lo novamente. E uma certa manhã, os médicos chegam para a mãe e dizem: olha, nós não temos mais nada a fazer com seu filho. E aí, naquele momento de tristeza, de angústia, ela se lembra novamente daquele chefe de bombeiro e liga para ele. E diz: Senhor,
será que seria possível o senhor mandar aqui para o hospital algum bombeiro para ficar esses últimos momentos com meu filho? E aquele homem novamente diz: nós podemos fazer mais do que isso. Daqui 5 minutos nós estaremos aí no hospital. A senhora avise pelo rádio, interno do hospital, para não se assustarem com as nossas sirenes, pois nós chegaremos aí e subiremos até o andar onde seu filho está internado. E assim foi feito. Dali 5 minutos, os carros de bombeiros chegaram com as sirenes tocando, ligaram a escada Magiros, que deu a altura até o andar onde o menino estava internado. E lá, 16 bombeiros começaram a subir. E chegaram pela janela no quarto do menino. Quando o menino viu aquilo, ele não acreditava. Aí então, o chefe do bombeiro foi até a cama, segurou aquele menino com muito carinho e disse a ele que todos que ali estavam o amavam muito. E aquele menino, então, naquele instante, pergunta para o chefe de bombeiro: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? E o chefe responde: sim, você é um bombeiro e é um dos melhores bombeiros que eu já conheci. E com essas palavras, o menino fecha os seus olhos e se cala para sempre. Nessa história, nós podemos ver que esse chefe de bombeiro fez a diferença. Esse chefe de bombeiro, de alguma forma, coloriu de uma forma diferente a pintura da vida desse menino. E é isso que nós precisamos fazer. Realmente sermos instrumentos do alto para colorirmos essas muitas telas de pintura que convivem conosco. E para nós encerrarmos esse nosso bate-papo, esses nossos momentos de paz, nós nos lembramos da oração de São Francisco, que diz mais ou menos assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se você gostou desse nosso Momentos de Paz com Israel Sestari, compartilhe. Entre no nosso canal do YouTube Momentos de Paz com Israel Sestari. Muita luz, muita paz e muita alegria no coração de todos nós.